Muito bem. Consequências da Segunda Guerra Mundial. A mais evidente vai ser a derrota do eixo, né, que levou à ocupação militar da Alemanha pelos aliados. Vocês viram isso, os detalhes, na aula de Guerra Fria. E o Japão foi ocupado pelos Estados Unidos, né? Quer dizer, os aliados ocupam a Alemanha, mas no caso do Japão a ocupação foi só americana. A Europa, pessoal, que já estava num processo de declínio de influência global desde o final da Primeira Guerra Mundial, mas que continuava, né, com seus impérios coloniais, a Grã-Bretanha, né, França, Holanda e tal, a Europa entra num colapso, o seu poder global entrou em colapso. Até o lado vitorioso da guerra, né, entre os europeus, Grã-Bretanha e França, não teve mais condições de manter seus impérios coloniais. Os Estados Unidos, que já tinham a liderança econômica do mundo, consolidaram e ampliaram esse poder econômico global. E agora, esse poder, aí sim, foi acompanhado, né, de um poder militar sem paralelos. Então, os americanos, sem paralelo, né, os americanos consolidam a sua hegemonia na economia mundial e assumem a liderança militar e política no mundo capitalista. Acontece que a guerra transformou a União Soviética na principal potência militar da Europa e da Ásia, porque a União Soviética, assim como o Império Russo anteriormente, era na verdade, né, uma potência euroasiática. Aliás, a Rússia até hoje é, né, uma potência euroasiática, né, porque o território russo se estende da Europa até o Pacífico. Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, com o colapso do poder econômico e militar da França e da Grã-Bretanha na Europa, e com o colapso do poder japonês na Ásia, a maior potência da Europa e da Ásia passou a ser a União Soviética. Sem rival, não havia condições, né? A União Soviética só não tomou a Europa Ocidental porque os americanos não permitiram, porque o exército americano estava lá estacionado na Europa Ocidental. Porque se o Stalin quisesse, as divisões blindadas soviéticas iriam até, né, Lisboa, iriam tomar não só a França, né, mas iriam tomar também a Espanha e Portugal. Não havia nenhuma força europeia capaz de deter um avanço soviético. Daí a dependência que os europeus do Ocidente passaram a ter dos Estados Unidos. E também a União Soviética só não invadiu o Japão ou tomou o restante da China porque os americanos pressionaram, né, impediram que a União Soviética fizesse isso. Agora, isoladamente, a União Soviética era de longe a maior potência militar da Europa e da Ásia. Ora, as áreas que a União Soviética ocupou na Europa Oriental, na luta contra os alemães, ou seja, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e a metade da Alemanha, na Alemanha Oriental, viraram países socialistas, com ditaduras comunistas impostas pela União Soviética. A Iugoslávia e a Albânia não chegaram a ser ocupadas pela União Soviética, mas a guerrilha comunista local, a resistência comunista local, tomou o poder enfrentando os alemães, com o apoio da União Soviética. Então viraram também países, né, de ditaduras comunistas com regime econômico-social socialista. Em outras palavras, o socialismo se expandiu pela Europa Oriental, que, tirando a Iugoslávia, que adotou um socialismo independente da União Soviética, o restante ficou sob a órbita de influência soviética. A Albânia também acaba se afastando depois da União Soviética. Mas Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, Bulgária, né, e Alemanha Oriental viraram estados satélites da União Soviética, protetorados da União Soviética, na prática, parte de um império soviético na Europa. A Coreia foi libertada do domínio japonês, o norte da Coreia é ocupado pela União Soviética, o sul pelos Estados Unidos, o norte da Coreia virou também um país socialista, né? E com o desgaste da força militar do governo nacionalista chinês enfrentando os japoneses, né, do Chiang Kai-shek, o governo Chiang Kai-shek, os comunistas avançaram na China, liderados pelo Mao Tse-tung, a guerra civil chinesa foi retomada e com apoio agora da União Soviética, o Mao Tse-tung derrotou o Chiang Kai-shek. E a China continental passou a ser um país também socialista com ditadura comunista. O governo nacionalista fugiu para Taiwan. Ou seja, pessoal, num espaço de tempo de 5 anos, menos de 5 anos, o socialismo, até então limitado à União Soviética e à Mongólia, se estendeu para boa parte do mundo. Para metade da Europa, né, e para a China, o país mais populoso do mundo, além da Coreia do Norte. Então a gente vai ter uma mudança geopolítica de peso, de muito peso, como resultado da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto é que a gente vai ter uma nova ordem mundial marcada pela bipolaridade, ou seja, é uma ordem bipolar com dois grandes centros de poder, duas superpotências, os Estados Unidos liderando o bloco capitalista e a União Soviética liderando, né, o bloco socialista.
Evidentemente, Grã-Bretanha, França e as potências coloniais da Europa, mas o Japão, não tinham mais condições de manter os seus impérios. Os impérios foram dissolvidos num processo de descolonização da Ásia e da África, com o aparecimento de novos países. Né? E nesse contexto, a Liga das Nações foi substituída pela Organização das Nações Unidas. Né? Foi agora recentemente comemorado 75 anos da criação das Nações Unidas, que substituiu a Liga das Nações, mas com o mesmo objetivo. Né? Segurança coletiva, paz mundial, cooperação internacional, só que agora com a participação dos Estados Unidos. Não só os americanos participando da Liga das Nações como membro permanente do Conselho de Segurança da Liga das Nações, como a sede da Liga das Nações instalada em território americano, como você sabe, instalada em Nova York. Beleza? Num outro slide, eu vou comentar sobre o genocídio dos judeus e os mortos na Segunda Guerra Mundial. Então vou parar por aqui. Beleza, pessoal? Até o próximo slide. Tchau, tchau.